Você sabe como preparar um discurso para diferentes públicos? Muitas vezes nós vamos falar para diferentes públicos. Às vezes nós falamos para um público bastante heterogêneo. Mas você pode ser chamado para falar para adolescentes, por exemplo. A preparação desse discurso, e pode ser, eu estou falando sobre o mesmo assunto, ele deve ser igual, por exemplo, se você for falar para pessoas da terceira idade e para pessoas com nível intelectual maior, para pessoas de menor conhecimento. Apesar do mesmo assunto, quando você for escrever esse discurso, você terá que tomar alguns cuidados. Por exemplo, vai falar para adolescentes, então você deve incluir aí palavras mais alegres, palavras motivadoras. Olha, não use as palavras, preste atenção nesse detalhe, não utilize as palavras que eles gostam de utilizar. Os jovens não gostam que nós falemos como eles. Eles acham esquisito, acham horrível. Você deve falar de forma simples, alegre, mas não deve utilizar as palavras dele. E você também deve falar com eles com bastante alegria, usando as palavras do seu discurso. Cuidado com o discurso que você prepara para o adolescente. Quando você vai preparar um discurso também para pessoas mais intelectualizadas, você deve preparar e escrever as palavras de acordo com o nível intelectual da sua plateia, das pessoas que vão te ouvir. O inverso é verdadeiro. Se você vai falar para pessoas de menor nível intelectual, menos conhecimento, você deve então utilizar também palavras diferentes, ou seja, palavras mais simples, apesar de ser o mesmo assunto. Isso é importante que eu estou dizendo. Nós estamos falando do mesmo assunto. Para pessoas em mais nível intelectual, você vai escrever palavras mais complexas, aquelas palavras que eles querem ouvir. Para pessoas de nível de conhecimento menor, você vai escrever palavras mais simples no seu discurso. Porque para você se comunicar bem, você tem que escrever o discurso para aquele público que você vai falar.